na última sexta-feira, nós abordamos aqui o tema sobre a sessão extraordinária que ocorreu na última quinta-feira na cidade de Capivari, onde essa sessão foi para a votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contra as contas do exercício de 2016 da Prefeitura do município. Nós também tivemos a participação do ex-prefeito da cidade, Rodrigo Proença, que falou a respeito dessa sessão e também ele citou em um trecho da entrevista sobre as comissões. E para falar sobre essa situação que o prefeito, já a gente vai relembrar o que ele falou, nós chamamos hoje aqui o Denilton e também o Vinícius Escarso, que participaram aí das comissões dessa votação do parecer do Tribunal de Contas. Denilton, seja bem-vindo na manhã dessa segunda-feira aqui em nossos estúdios. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes da Raízes. É um prazer imenso estar aqui na Rádio Raízes, podendo conversar a respeito da votação das contas do exercício de 2016. Vinícius, bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui em nossos estúdios. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos vocês aí que nos acompanham, bom dia, Denilton também, nosso colega vereador. É um prazer mesmo estar presente aqui junto com vocês, esclarecer aí todas as dúvidas que possam ocorrer. E já de antemão gostaria também de desejar assim um feliz Dia das Mães aí para todo mundo, né? Já nas minhas redes sociais a gente já acabou desejando, mas mesmo assim gostaria já de estender publicamente através desse meio que é a Rádio Raiz. Muito obrigado. Então, para a gente poder dar continuidade nesse tema na manhã de hoje, vamos então conferir um trecho da entrevista do prefeito Rodrigo na última sexta-feira. Rodrigo, e agora com essa conta reprovada pelo Tribunal de Contas e também pela Câmara Municipal de Capivari, quais os próximos passos que o ex-prefeito de Capivari vai tomar agora com relação a isso? As duas comissões, elas não fizeram seu relatório bem definido. Tá? Uma conta tem que ser tratada com muita responsabilidade. Não percebi nos relatores dessas duas comissões esse tratamento de suma importância. Só uma pergunta. Das comissões da Câmara Municipal? Das comissões da Câmara. Porque as comissões ela têm a responsabilidade de fazer o parecer e oferecer a cada um dos vereadores, e ontem cheguei na Câmara, muitos dos vereadores não tinham informações necessárias. Eu tive a oportunidade de momentos antes conversar com alguns vereadores e ali explicar. Eu estive na Câmara me convidando nas comissões, tá? Não fui convidado, eu me convidei aí e fui e expliquei para os membros das comissões. Mas as comissões, elas poderiam fazer diligências, elas poderiam chamar técnicos da época, que eram responsáveis pela elaboração do orçamento, pela parte financeira, para explicar, né, o momento. O tribunal ele fez esses apontamentos, esses 4 apontamentos, e volto a deixar aqui claro que não houve superfaturamento, desvio de dinheiro, está bem claro no relatório das comissões, né, que não houve isso, mas houve um déficit de 7,72 quando a prefeitura briga aí apresenta a defesa no 7,58, que seria considerado pelo Tribunal de Contas. E investimentos que nós fizemos, 9 milhões, 7 milhões a mais em educação e 12 milhões naquele ano em saúde, a mais do mínimo constitucional. Está aqui, recursos excedentes. Então o município, 25%, gastou quase 30% na educação, de 15% na saúde, gastou quase 24%. Corresponde só saúde e educação, nós aportamos 20 milhões a mais. Então você pega um déficit de 7,72 que chega aí a 10 milhões, e você tem de um lado um investimento em saúde e educação que chega a 20. Então esse tratamento, essa atenção, infelizmente as comissões dentro da Câmara não levou em consideração e não fez o papel mais importante que ela tem, que é de apurar as irregularidades, trazer as pessoas para falarem, ouvir os secretários, os técnicos da época. Isso não foi feito. Tanto que
numas contas dessa tamanha complexidade, tem 5 parágrafos um parecer. Essas foram as palavras do ex-prefeito de Capivari, Rodrigo Proença, que falou sobre a comissão de... Esqueci agora, Denilton. Justiça e Redação. Justiça e Redação. E Finanças e Orçamento. Finanças e Orçamento, que ambos estão presentes aqui na manhã de hoje para tratar um pouco a respeito desse assunto. Denilton, o que você tem a dizer sobre essa posição do ex-prefeito? Na verdade, determinados discursos eu considero lamentáveis. Na verdade, Tony, Marquinhos, acho que Câmara nenhuma quer reprovar conta de prefeito, né? O nosso grande desejo seria que tivesse ido aprovada, né, pelo Tribunal de Contas e a gente pudesse votar favorável à conta. Vale ressaltar, e essa parte ele omite, né, que foi feito o reexame da conta. Então, depois de reprovada a conta, ele apresentou essa mesma defesa para o Tribunal de Contas e ela foi reprovada novamente e depois foi reprovada pela Câmara Municipal, que o plenário é soberano, por 9 votos a 4. Então, é muito bom salientar que ela foi reprovada 3 vezes. 2 vezes pelo Tribunal de Contas e depois uma vez pela Câmara Municipal. Então, acho que é muito importante salientar isso. Todos os trâmites regimentais, todo o rito foi obedecido. Eu até trouxe aqui, até quem nós acompanhamos pela internet, quem nos acompanha pela internet, o regimento interno da Câmara, né? Ele reza no artigo 34 que a Câmara tem o prazo máximo de 90 dias a contar do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas para julgar as contas municipais, observando os seguintes preceitos. As contas do município deverão anualmente, durante 60 dias, ficar à disposição dos contribuintes em local fácil de acesso para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade do termo da lei. E durante esses 60 dias, essas 2 comissões, elas se debruçaram, né, nas contas para chegar ao parecer que nós chegamos, né? Então, acho que é importante salientar isso, né? Não chegou ontem, né, as contas, e a gente deu ampla defesa para o ex-prefeito Rodrigo poder exercê-la. Inclusive, um dos vereadores entrou em contato, participante da comissão, entrou em contato com o prefeito Rodrigo e ele foi fazer a defesa, assim como o vice-prefeito da ocasião, o Vitor, também foi fazer a sua defesa. O que me estranha um pouco na fala do prefeito, por exemplo, que ele era relator também da Justiça e Redação no ano de 2011. Vocês vão perceber aqui, um pouquinho mais para cá. Esse aqui é o parecer, né? Esse é o parecer de 2011, das contas do exercício de 2008. Ele questiona a quantidade de páginas, onde na formalidade não existe quantidades de página, porque nós nos balizamos, né, nas contas, e só tem uma página. Ele foi favorável, o prefeito que era relator, né, na ocasião, então ele fez o parecer de uma página, né, e ele reprova as contas do exercício 2008, que era o prefeito Carlos Borsari na ocasião, e ele não leva em consideração algumas coisas. Porém, eu acredito que ele deve ter feito o melhor trabalho possível enquanto vereador. Ele era vereador e ele fez um parecer de apenas uma página, né? Então me estranha um pouco esse tipo de discurso do ex-prefeito. Mas eu entendo que é uma forma que ele está procurando, é o mecanismo que ele está procurando para poder arrumar a defesa dele, né? Porque com certeza ele vai para a justiça, que eu acho que o próximo passo dele tentar recorrer das decisões. Mas eu gosto de salientar que ele foi reprovado por 2 vezes pelo Tribunal de Contas e uma vez pela Câmara por 9 votos a 4. Vinícius também, que era relator de uma das comissões, pode também comentar um pouquinho a respeito disso, Vinícius? Com certeza, Tony, muito bem colocado pelo Denilton, essa questão das 2 vezes reprovação, que inclusive no meu parecer, como relator de Finanças e Orçamento, eu fiz questão
em colocar essa ressalva aí do reexame, né? Essa questão do reexame, que foi, inclusive eu trouxe aqui, eu tenho exatamente, eu até dividi em 4 partes. O primeiro relatório junto com o voto, depois tivemos aqui o pedido de reexame, que está bem claro aqui, e também no final, na última parte minha aqui, que é a recusa, né, do reexame. Então isso foi muito bem colocado pelo Denilton, aqui do nosso conselheiro Dimas Ramalho, né? Voto pelo não provento do pedido de reexame. Muito bem colocado pelo Denilton, que eu gostaria também de salientar muito isso. E quando diz que as comissões elas não fizeram o papel dela, citando a questão de responsabilidade, isso me deixa muito entristecido, viu, Tony? Porque quem me conhece sabe da seriedade que eu faço em todos os meus trabalhos, e realmente foram muitos dias aí de estudo, preocupação, aquela questão de segurança mesmo, de você colocar as palavras certas nos lugares corretos, justamente para dar uma interpretação real do que aconteceu. E isso me deixa muito entristecido, porque coloca em xeque, nas palavras do ex-prefeito, que nós não fizemos o melhor trabalho. Que não concordo com isso. Eu posso dormir tranquilamente à noite, pois eu sei que eu fiz o meu melhor trabalho. E quando cita também a questão do déficit, é déficit, mas temos que lembrar que foram 4 apontamentos também. Foram 4 apontamentos. Fiz questão de trazer aqui, no caso, o desequilíbrio das contas, dos resultados, né, econômicos financeiros, a queda da arrecadação da dívida ativa, a iliquidez da dívida de curto prazo e o elevado percentual de alterações orçamentárias. Ou seja, são 4 pontos. E quando também é citado que não colocamos, né, não citamos a questão do investimento na saúde e na educação, eu falo que o executivo é obrigação dele seguir as legislações e é obrigação investir na saúde e na educação. Então, parabéns ao ex-prefeito por esse investimento, que realmente ele fez, mas como obrigação de todo gestor. Mas também deixo aqui os 4 pontos que mantivemos em nosso relatório, fizemos questão de colocar, fizemos questão de salientar bem esclarecidamente para todos os nobres que quiseram, né, que puderam ler, que realmente foram 4 apontamentos importantíssimos desse órgão técnico, que eu também saliento, é um órgão técnico, o Tribunal de Contas. É uma espécie de assessoria para nós da Câmara Municipal. A partir do momento que nós temos um órgão técnico com todos os argumentos baseados, a partir daí baseando nesses argumentos e no nosso bom senso, porque eu acho que, Denilton, se nós estamos hoje onde estamos, nós temos um mínimo de entendimento e discernimento das questões. Sem dúvida. E então nós temos que deixar isso bem claro. Nós temos que nos defender falando para a população, porque é para a população que nós devemos dar a justificativa. Se levantou esse ponto na sexta-feira, nós temos que esclarecer a população que nós fizemos um trabalho digno e o melhor trabalho possível. Isso eu posso garantir e posso dormir tranquilamente à noite, viu? Então só gostaria de deixar isso bem claro. E no ponto que ele fala que ele se convidou a dar as explicações, isso vocês têm algo a comentar também, Denilton e Vinícius? Numa das reuniões das comissões, nós estávamos todos juntos e o Sandrinho, o vereador, entrou em contato com o ex-prefeito Rodrigo. Então me estranha um pouquinho essa fala dele. Mas enfim, ele teve a oportunidade e ele acabou indo para a comissão e acabou fazendo sua defesa, e posteriormente o Vitor ainda ele fez a defesa dele de forma antecipada.
Então me estranha um pouco, mas enfim. Eu acredito e penso que isso é irrelevante perto do trabalho minucioso que essas duas comissões, e particularmente parabenizo todos os membros da comissão, porque todo mundo está ouvindo comissão, mas ela é composta pelo vereador Tiago ainda, né, a comissão na qual o Vinícius participa, e o José Eduardo Pacheco, e mais o Elissandro, né, o Sandro Modas, faz parte da nossa comissão, e o Juan Pellegrini. Para você ter uma ideia, o parecer foi aprovado por 2 votos. Então, pela maioria dos votos. Então, assim, o trabalho foi muito sério. E além de ser sério esse trabalho, você vai perceber que alguns votos foram diferentes. Então, não teve... houve percepções diferentes, porém, foram obedecidos esses votos. É triste e lamentável pensar que o prefeito se preocupa em atribuir a responsabilidade sempre para um terceiro. Esse é o método adotado por ele ao longo de seu trabalho no executivo, infelizmente. Na primeira gestão ele atribuía os problemas da sua gestão para o seu antecessor, e agora ele terceiriza para as comissões um problema que é um problema de gestão dele. Eu considero algumas coisas importantes, eu aproveitar a oportunidade até salientar. No momento, eu acredito que ele deveria ter feito uma reforma administrativa, ter desligado alguns comissionados, e ele não desligou. É importante salientar que ele que fez a opção de construir um estádio, não nós, ele como chefe do Poder Executivo, e isso também acaba refletindo na conta, né? Essa é a mesma pessoa que fala que houve queda de arrecadação, é a mesma pessoa que vai lá e faz um empréstimo de 5 milhões. Então, assim, eu considero um pouquinho contraditório algumas coisas que o ex-prefeito Rodrigo fala. Eu acho que ao invés de terceirizar essas responsabilidades, acho que ele devia começar a rever os erros que ele teve administrativo e começar a corrigir, porque pelo que parece, ele tem intenção de voltar na política ou ser chefe do Poder Executivo, né? E faço votos que ele venha sair candidato novamente. Porém, eu acho que para ser um bom prefeito, ele precisa começar a rever, né, os atos dele enquanto político. Só uma observação aqui, vamos fazer aqui para os nossos ouvintes, os vereadores que votaram contra e a favor o parecer do Tribunal de Contas. Votaram contra o parecer Elissandro da Silva Leite, Sandro Modas, Inês Luiza Félix da Costa, Josiele Renata Rosada Selle e Odésio Jesus Ferraz. E votaram a favor o parecer do Tribunal de Contas Denilton Rocha dos Santos, José Eduardo Bombonati, José Eduardo de Campos Pacheco, Marcos Sabino Fernandes, Nelson de Souza Soares, Paloma Tatiane da Silva, Juan Henrique Pellegrini Brajon, Tiago Júnior Anésio Bragion e também o vereador Vinícius Escarso. Desta forma, nós queremos agradecer vocês dois que fazem parte da comissão e são os relatores, né, das comissões, por trazer essas explicações na manhã de hoje. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Denilton. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de poder estar esclarecendo aí esses pontos fundamentais. Vamos continuar trabalhando para a cidade, em prol da cidade, e eu acho que é isso o trabalho, não só das comissões, mas também de nós enquanto vereadores que estamos no Legislativo Capivariano. Bom dia, Vinícius. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de salientar mais 2 pontos rapidamente. A questão do alertamento, né, que aconteceu por 5 vezes sobre o descompasso das receitas e das despesas, tá? Que fique bem claro. Então o déficit ele foi sido alertado por 5 vezes durante o ano, né, nas auditorias do tribunal junto ao executivo. E também eu gostaria de encerrar falando uma questão. A humildade, ela é muito importante na vida de todos. Nós devemos ter humildade para reconhecer aquilo que acertamos e também aquilo que erramos. Nós devemos ter humildade para que a gente possa crescer na vida, crescer profissionalmente, crescer politicamente. Pois nós vivemos em uma sociedade. A sociedade é composta por pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. E quando nós temos humildade para ouvir e reconhecer aquilo que nós erramos, pode ter certeza que a gente evolui muito
como pessoa e, consequentemente, o reflexo no profissional, na política, ela acontece naturalmente. Então, gostaria de finalizar com essa frase e agradecer a oportunidade, desejar um bom dia a todos, uma excelente semana a todos. Muito obrigado.